Olá, turma! O tema da nossa aula de ciências hoje é conhecendo as plantas brasileiras. Então vamos lá. Em nossa terceira aula falaremos a respeito das plantas brasileiras. Você já parou para pensar que nem todas as plantas são iguais ao longo do nosso país? E que, além disso, as diferenças podem ser observadas até no nome que algumas delas recebem? Vamos conhecê-las? O que são biomas? Biomas são ambientes onde existem vegetais e animais típicos daquela região. Além disso, os biomas levam em conta o clima da região, ou seja, temperatura, umidade, possibilidades de chuva, entre outros fatores. Aqui nós temos o mapa do Brasil, tá? Então, cada região tem o seu bioma. Ó. Bioma Amazônia, tem o bioma Cerrado, bioma Pantanal, bioma Caatinga, bioma Mata Atlântica, bioma Pampa, tá? Então, vamos conhecer esses biomas, um pouquinho sobre esses biomas. Floresta Amazônica. A vegetação desse bioma é uma das mais diversas do Brasil. Um dos pontos mais importantes da floresta amazônica é a presença de árvores muito altas, formando um imenso tapete aéreo, pois estão sempre muito próximas umas das outras, tá? Próximo aos rios, existem regiões alagadas durante todo o ano. Nessas áreas, os vegetais são adaptados para a sobrevivência com excesso de água, também por conta das chuvas constantes. Um destes vegetais é a famosa Vitória régia. Encontramos também cipós e plantas que crescem em cima de outras plantas. Ó, aqui nós temos uma planta típica da floresta amazônica, que é a Vitória régia. Ó. Agora vamos falar sobre o bioma Cerrado. Segundo o maior bioma brasileiro, o Cerrado possui árvores de pequeno porte, caules torcidos, vegetação próxima ao solo e com muitos arbustos. A planta símbolo desse bioma é o ipê, com suas belas flores e cores variadas. Aqui, ó, a planta símbolo desse bioma cerrado é o ipê, aqui, ó, o ipê. Aqui nós temos o ipê amarelo. Agora, a Caatinga. Por ser uma região sempre quente e seca, esse bioma, em grande parte do ano, tem características que lhe lembram ambientes desérticos. Sendo assim, os vegetais precisam se adaptar à falta constante de água e o excesso de raios solares. O cenário da Caatinga é de uma vegetação seca. Podemos destacar os diferentes tipos de cactos com suas folhas modificadas em espinhos e árvores que costumam perder suas folhas em épocas sem chuva. Então, a Caatinga é uma região muito seca, tá? Tem falta de chuva e muito excesso de raios solares, muito sol, tá? E a planta típica, uma planta típica dessa região é o cacto, tá? Agora o bioma Pantanal. A característica mais importante desse bioma é que ele permanece metade do ano alagado. A vegetação é formada por plantas rasteiras, como as gramíneas. Plantas rasteiras são plantas que vivem apenas no chão, tá? As gramíneas são plantas que se parecem até com lâminas, tá? Arbustos são plantas de pequeno a médio porte e são menores que as árvores, tá? E nós temos também algumas árvores no Pantanal. Porém, o aspecto mais importante é a adaptação de grande parte dos vegetais à presença de água por aproximadamente 6 meses. Ó, aqui nós temos uma imagem do Pantanal, tá? Agora, pampas. Os pampas ou campos são ambientes bem específicos no Brasil. Se localizam no sul do país, fazendo fronteira com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Esse bioma tem vegetação rasteira, com muitas espécies de gramíneas e poucas árvores, quase sempre espalhadas ou juntas em pequenos espaços. Ó. Então, esse aqui é o bioma Pampas, com vegetação rasteira, são aquela vegetação apenas no chão, tá? E poucas árvores, tá?
Agora o bioma Mata Atlântica. Por fim, temos o bioma que se estende por boa parte do litoral brasileiro. A Mata Atlântica também conta com grandes árvores formando incríveis tapetes aéreos. O jequitibá é uma das grandes árvores desse bioma. Além deste tipo de vegetação, esse bioma reúne uma grande quantidade de orquídeas e bromélias, vivendo em árvores e encostas. Nessa imagem nós temos bromélias, tá? Bromélias em uma árvore da Mata Atlântica. Agora, diferenças de nomenclatura. O que vem a ser isso? No Brasil, um mesmo alimento de origem vegetal é chamado de diversas formas, tá? Então, no Brasil, em cada região, às vezes um vegetal pode ser chamado de diversas formas, tá? Parece que estamos falando outra língua ou citando algum alimento desconhecido por certas pessoas que moram em regiões diferentes do país. Então, vamos ver alguns desses nomes. Abóbora, número 1. Abóbora é um fruto do grupo dos legumes, também conhecida por gerimum, nas regiões Norte e Nordeste, tá? Então, alguns conhecem esse legume por abóbora e nas regiões Norte e Nordeste ela é conhecida como gerimum. Agora 2, a mandioca. É um legume também chamada de macaxeira, tá? Na região Nordeste, e aipim no Rio de Janeiro. Então, no Nordeste ela é conhecida como macaxeira e no Rio de Janeiro ela é conhecida como aipim. Agora 3, tangerina. É uma fruta conhecida por bergamota em regiões do sul do Brasil e laranja cravo ou mimosa em locais do Nordeste, tá? Agora 4, fruta do conde. É uma fruta também chamada de pinha ou ata no Nordeste. E 5 é a batata baroa. É um legume também, né? Uma raiz conhecida por mandioquinha em São Paulo e batata salsa no Paraná, tá? Então, diferenças de nomenclatura significa que esses legumes, em algumas regiões, eles são conhecidos por um nome, em outras regiões por outro nome, tá? Então é isso, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre os biomas, né, brasileiros. E não deixem de fazer as atividades do livro de hoje, tá? Até a nossa próxima aula. Beijos!